Namastê. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal de Amprem e hoje eu vou compartilhar contigo aquilo que é chamado das 9 lições que o mestre Osho transmitiu a seus discípulos, aos seus sannyasis, aos seus seguidores. 9 lições que podem fazer uma diferença abençoada na tua vida. Sempre lembrando que o Osho foi um dos meus maiores mestres, talvez aquele que mais me inspirou, juntamente com alguns outros, e que as ideias do mestre Osho, a maior parte delas, fazem sentido para mim. O importante aqui é você se dar conta de qual dessas ideias fazem sentido para você, ok? Então, o primeiro ensinamento do Osho, que eu tenho aqui inclusive anotado na minha frente, ele dizia assim, palavras dele, abre aspas: experimente a vida de todas as formas possíveis, boas ou ruins, amargas ou doces, no verão e no inverno. Experimente todas as dificuldades, todas as dualidades, todas as bênçãos. E não tenha medo da experiência, porque quanto mais experiência você tiver, mais maduro você se torna. Resumindo, Osho dizia que nós devemos, ao final da vida, observarmos a vida que vivemos e que nessa vida tenhamos sorvido até a última gota da laranja. É claro que não dá para viver tudo, mas a laranja que é a minha vida, que eu tenha experimentado o máximo da mesma. Que eu absorva totalmente a experiência da vida. Que eu não negue absolutamente nada. E que eu perceba também que a vida vai se modificando. Primavera, verão, outono, inverno. Você sabe que isso lembra um pouco as ideias de Freud, que Freud falava que, não exatamente como eu vou dizer, mas que quando nós temos uma experiência e vivemos ela, nós esgotamos, como Osho dizia, essa laranja. Aí podemos viver outra. Vivemos, gostamos ou não. Se gostamos, podemos persistir. Se não gostamos, podemos desistir, abandonar a mesma. Mas a ideia de sorver até a última gota da laranja é viver os amores que a vida apresenta, viajar, trabalhar, aprender, abrir portas, porque por vezes nós passamos a vida inteirinha com uma porta fechada na nossa frente. Agora podemos abrir essa porta e aí temos outras 2 portas. Se abrimos essas 2 portas, podemos mais à frente termos mais 4 portas, depois mais 8 e assim por diante. Ou podemos passar a vida inteira com a mesma porta fechada na nossa frente. Por isso, essa ideia do Osho, ela foi muito significativa para mim. Sorva até a última gota da laranja. Como é que essa ideia toca você? Como é que essa ideia mexe contigo? A segunda lição do Osho era: seja você mesmo. Parece tão simples isso, né? Como se a gente tivesse que ensinar as pessoas a elas serem elas mesmas. Mas é interessante o quanto que às vezes a sociedade, a política, a cultura, o mundo nos empurra para lá e para cá. Está sempre nos empurrando para alguma direção. Torne-se isso, torne-se aquilo. A ideia do Osho abre aspas, seja você mesmo. Largue a ideia de se tornar alguém, porque você já é uma obra-prima. Você não precisa ser melhorado, você não precisa ser uma outra pessoa. Você só tem que chegar a essa conclusão. Seja você mesmo. Perceba aquilo que você é. Perceba a si mesmo. Então, essa ideia também do Osho, ela nos faz pensar que toda criança, o Osho insistia muito nisso, né? Toda criança, digamos, nasce um rei, nasce uma rainha, toda criança nasce absolutamente pleno,
absolutamente plena. E o que cabe a nós é incentivarmos essa criança, digamos, incentivarmos esse ser que nasceu para que ele durante toda a vida seja ele mesmo. Esse é o segundo ensinamento do Osho. Então é interessante, porque é lógico que nós pagamos um preço, não é? Por sermos nós mesmos. Às vezes é interessante colocar uma máscara, não se expor, não se abrir. Esses dias eu estava conversando com um grupo de pessoas e nós estávamos falando exatamente sobre isso, né? Do quanto que as pessoas, às vezes, são superficiais. Nós não queremos abrir nosso coração, nós não queremos ter intimidade. E o Osho fala, ser você mesmo, às vezes é ter intimidade, às vezes é não ter. O terceiro mandamento é não leve a vida muito a sério. Não leve a vida muito a sério. O Osho dizia, tome conta de sua própria vida e não leve ela muito a sério. Veja que toda a existência está celebrando, que toda a existência está rindo, que as árvores não são sérias, que as árvores, as aves, os cachorros, os rios, os oceanos, todos eles são selvagens. E quando olhamos com esse olhar, de celebração, nós percebemos que existe diversão, que existe deleite, que existe celebração em várias áreas da vida. Então, juntamente com essa ideia de não levar a vida muito a sério, tem algumas frases que eu gosto muito. Uma delas é, não faça uma tempestade num copo d'água. Ok? Não coloque mais lenha na fogueira. Não assuma a culpa e a responsabilidade por coisas que não são suas. Pare de brigar com a vida. Então o Osho fala aqui de uma vida meditativa, de observar os rios, os oceanos, as aves, as árvores, os mamíferos. E hoje o que nós notamos é muita tensão, muita ansiedade, muita depressão. E hoje o que nós notamos são pessoas colocando mais lenha na fogueira, ou fazendo tempestade num copo d'água. Então a vida é para ser vivida. A vida não é chegar em algum lugar. É o processo de se chegar em algum lugar. E se divertir o tempo todo não é ser passivo, não é ser um tonto, nem um despreocupado, mas significa soltar um pouco mais. Você tem soltado um pouco mais? Esse era o convite do Osho. O quarto convite é liberte as pessoas que você ama. O Osho dizia que se você ama uma flor, não pegue essa flor, deixa a flor. Se você ama um pássaro, não coloca o pássaro numa gaiola. Se você ama uma flor e você pega a flor, ela morre. Se você pega um pássaro e coloca numa gaiola, você perde o que existe de mais bonito nos pássaros, que é eles poderem voar. Então o Osho falava que o amor ele tem muito mais relação com soltura e não com nenhum tipo de posse. E isso para mim sempre foi um tanto quanto complicado, não é? Soltar, entender a diferenciação entre aquilo que é apego e entre aquilo que é posse. E é muito difícil, principalmente aqui nós no Ocidente, nós somos muito ensinados a segurar, somos muito ensinados a aprender, somos muito ensinados a limitar. Então o Osho vem com esse convite, solta, solta. A quinta lição, ouça teu instinto, ouça o teu próprio ser. Às vezes nós não nos damos conta do quanto que nós não escutamos a nós mesmos. Existe um mestre que vem lá da tradição Sufi, que ele diz assim, as pessoas que não falam, não fazem silêncio, não sabem escutar. É engraçado isso, que o barulho, a falação, a verbalização dá a impressão de que nós sabemos escutar, mas não. Ouça teu ser. Por vezes esse nosso próprio ser está nos dando uma série de dicas, uma série de explicações, uma série de apontamentos também. E é interessante porque quando você escuta esse próprio ser,
você escolhe caminhos que têm relação com a tua própria alma, que têm relação com o teu dharma pessoal. E eu tirei muitos momentos da minha vida. Sabe que uma época da minha vida, toda sexta-feira eu não falava com ninguém. Era de sexta-feira que eu fazia isso. Hoje, como eu moro sozinho, eu já fico bastante em silêncio. Mas às sextas-feiras eu tirava simplesmente para ficar quieto. Eu não falava no telefone, não lia livros, ou música de vez em quando. E às vezes eu ia para o interior de São Paulo, para Itu, alugava um chalé em Itu e fazia o dia do silêncio. E não é um dia do silêncio, porque você escuta a si mesmo, ok? Você escuta a si mesmo. Sexta escolha, sexto mandamento do Osho. A escolha de ser simples, de ser feliz ou triste, depende muito de nós. É claro que nem sempre é assim, mas nós culpamos muito o outro. Seja o outro pessoa, o outro família, o outro política, o outro religião, o outro cultura, pela nossa dor. E o Osho dizia que é muito fácil ser feliz e é muito difícil ser triste. Então nós temos que nos esforçar para sermos tristes. Reclamar muitas vezes dos valores, reclamar da política, só olhar a violência do mundo, fazer fofoca, não libertar no amor, que é o que eu falei anteriormente, não escutar a si mesmo. Então é muito interessante, porque o Osho foi um dos primeiros a falar sobre a ideia de nós assumirmos a responsabilidade pela nossa felicidade. Depois da minha vida, eu escutei muito o Gasparetto falar sobre isso também, que nós devemos assumir a responsabilidade por nós mesmos, ok? É claro que tem situações e situações. É claro que existem situações onde nós vamos sofrer, onde nós vamos ser infelizes. Existe essa situação, mas é importante se dar conta que, por vezes, nós escolhemos, de novo, por fazer tempestade num copo d'água, por pôr mais lenha na fogueira, nós escolhemos sofrer. Outro dia até vi alguns filósofos falando sobre isso, que no passado, a geração da minha avó, da tua bisavó, dependendo da tua idade, você ligava para elas e falava assim, tudo bem aí? Falava assim, vai se indo, porque ninguém era feliz, vai se indo. E o Mário Sérgio Cortella até disse que quando a gente liga para uma avó e fala, vó, tá tudo bem aí? E ela fala, tá tudo ótimo. Então nós falamos assim, é engano. Minha mãe, infelizmente, é um pouco assim. Mãe, você tá bem? E começa a falar um monte de dores. E às vezes ela pergunta para mim, filho, você tá bem? Eu falo, mãe, eu não vou te falar das minhas dores. Eu não vou passar minhas dores para você. Então todo dia que você falar, mãe, se eu tô bem, eu vou falar que tô, independente de eu estar ou não, porque às vezes eu sofro, mas eu não quero ficar falando o tempo inteiro sobre isso. Então nós escolhemos muitas vezes essa dor. Depois o próximo item que o Osho fala, que é o sétimo, é ame as pessoas. Fale para as pessoas, eu te amo, eu sou apaixonado por você. Nós perdemos essa coisa do amor. Perdemos demais. E não é falar eu te amo como uma obrigação também. É deixar fluir isso. Eu amo essa água que está aqui perto de mim. E quando nós declaramos esse amor, nós nos tornamos um tanto quanto apaixonados. O Osho falava que quando nós se apaixonamos, nós permanecemos meio criança. Isso é muito bom, alguns tipos de paixão. Eu me apaixono pelo meu carro, pelo meu time de futebol, pela minha TV colorida. Como a Janis Joplin falava numa música Mercedes-Benz, ela falava, oh Lord, e ela ia rezando, ó Deus me dê uma Mercedes-Benz, uma TV colorida e não sei o que lá. Isso são paixõezinhas. Agora, quando nós amamos, nós amadurecemos. Então paixão sim, mas amor também. E o amor que seja um estado do ser. É muito raro hoje alguém com o estado dela, que o dia a dia dessa pessoa seja amoroso. Então esse era o convite do Osho. E quando você se torna amor, o Osho dizia, eu concordo, que a gente não precisa de ninguém.
O nosso amor basta para se relacionar com as pessoas, mas eu não fico esperando o apoio do outro, o amor do outro. É uma troca, uma troca. O 8º mandamento do Osho é: todos são únicos à sua própria maneira. Todas as pessoas são únicas à sua própria maneira. Então ele dizia assim, abre aspas, ninguém é superior, ninguém é inferior, e ninguém é igual também. As pessoas são simplesmente únicas, incomparáveis. Você é você, eu sou eu. Você tem que contribuir com o teu potencial para o mundo. Você tem que descobrir quem é o teu próprio ser e não se comparar com ninguém. E isso foi muito importante do Osho, essa questão da não comparação, porque ele dizia o seguinte, que todos nós devemos florescer na vida, que nós devemos permitir um florescimento na nossa vida. Um florescimento na nossa vida. E esse florescimento, ele dizia assim, que quando nós morrermos, que esteja escrito lá no nosso túmulo, vamos falar assim, que essa pessoa deixou esse mundo um pouco mais perfumado, um pouco mais amoroso, um pouco mais gentil. Então floresça naquilo que você é. E finalmente o Osho dizia que todo o valor financeiro que nós temos na vida, todas as questões financeiras, depende do dinheiro, dos valores serem o meu patrão. O dinheiro deve ser, o meu empregado. O dinheiro, os valores, a prosperidade, a matéria, o money, eles devem ser o nosso empregado e não nós empregados do dinheiro. Isso para mim, modificou completamente a minha vida, entender isso. O dinheiro como um empregado e nunca como um patrão, ok? Então, se possível, anota esses mandamentos, reflete sobre os mesmos, que eles vão fazer uma diferença muito grande na tua vida.